Beleza, começou a gravar. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Vocês esperam mais um pouquinho para começar. Acho que eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. Não, acho que já dá para começar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Nem sei se eu coloquei para compartilhar a tela, não coloquei ainda não. Vocês conseguem ver a tela de apresentação, gente, agora? Fala para mim, fazendo favor, que eu não tenho acesso ao chat. Isso não foi. Não, tá assim. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Os slides? Hein, gente, por favor, alguém me dá um saldo de vida aí, se sim ou não. Sim, dá pra ver. Beleza. Então, gente, bom dia, né? Meu nome é Thaís, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de metodologia científica ao longo desse ano, né? A gente começa a disciplina agora, termina lá em 2022. E ao longo da disciplina de metodologia científica, a gente discute várias coisas. E dentre um dos pontos que a gente vai discutir na disciplina é a questão do conhecimento. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 tipos de conhecimento. Na semana que vem, a gente fala do conhecimento científico, para depois a gente ir avançando. Então, de cara, eu queria convidar vocês a analisarem essas duas figuras. O que vocês acham que na primeira figura a gente vê um homem das cavernas e na segunda um homem vivendo mais numa sociedade tecnológica? O que vocês acham que aconteceu para que o homem deixasse de viver nas cavernas para ele passar a viver numa sociedade tecnológica? O que contribuiu para isso? Mas, gente, o que vocês acham que contribuiu? Que auxiliou o homem a mudar da situação 1 para 2? A gente tem medo de falar, não, gente. Já que ninguém quer falar, vamos lá então. A gente vê na primeira figura, parando para analisar, que o homem ele vive de uma forma muito rudimentar, de uma forma muito primitiva. A gente vê, por exemplo, que ele está cozinhando com fogo no chão, utilizando instrumentos muito rudes para tentar trabalhar, para poder transformar a matéria. A gente, num outro momento aqui, a gente vê tudo pautado para a tecnologia. Vocês acham que, para que a gente saísse dessa situação número 1 e fosse para a situação número 2, isso não aconteceu de um dia, do dia para a noite. Isso é fruto de todo um processo de aquisição de saber, de mudança, de tentativa, de erro. E um dos elementos que contribuiu para que o homem deixasse de viver nas cavernas para passar a viver numa sociedade tecnológica é a questão do conhecimento. O conhecimento, gente, eu costumo brincar que todos nós temos o desejo de conhecer, temos o desejo de saber. Nós somos seres curiosos. Vamos pegar um exemplo. Se alguém fala assim, nossa, eu tenho que te contar um segredo, depois eu te conto uma outra coisa, isso já deixa a pessoa um pouquinho desinquieta,
deixa a pessoa criando teorias. O que será que ela quer me falar? O que ela quer me falar? Por que ela quer me falar? O que será que aconteceu? Instiga na gente um sentimento de curiosidade. Então, esse desejo de conhecer, a curiosidade, é algo que já nasce com o homem. O conhecimento, para muitos autores, é a forma mais primitiva de produção do ser humano, porque através desse saber, desse conhecer, que o homem consegue ir transformando, modificando, criando outros saberes, e o conhecimento surge a partir do momento em que um homem se depara com um problema, se depara com uma situação que ele tem que resolver, e ele procura melhores formas para tentar modificar, para tentar aprimorar, para tentar lidar com aquela situação. E o conhecimento é interessante que a gente pense que ele vai sendo repassado de uma geração para outra com o passar do tempo, e que o conhecimento, na medida em que o ser humano ele foi evoluindo, foi se modificando, ele vai ficando cada vez mais sistematizado, mais organizado. Então, o conhecimento eu dando aula, por exemplo, aqui agora, com meu celular na mão, esse celular ele não virou um celular de um dia para a noite, alguém acordou, pá, teve ideia, vou criar um smartphone, vai ser assim, assim, assado. De forma alguma, o conhecimento, por exemplo, a gente chegar no celular, ele é produto de anos e anos e anos e anos de busca por soluções, de se tentar resolver o problema, tentar lidar com uma determinada situação. E o conhecimento, o surgimento do conhecimento está diretamente ligado ao homem e à realidade na qual que ele vive. O homem ele tenta modificar a realidade que ele vive, se adaptar a essa realidade. Bom, deixa eu trocar o fone aqui. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente está vivendo no contexto de pandemia, uma das coisas que a ciência hoje tem mais buscado são formas de se combater com Covid, vacina para Covid, remédios para Covid. Então, a busca por esse conhecimento que resolva, por exemplo, a crise da Covid, está ligada à realidade, ao momento que o homem vive. Há 3 anos atrás, ninguém pensava nisso, mas a situação de pandemia fez com que essa realidade se modificasse. E é o conhecimento, essa evolução do conhecimento, esse trabalho no homem ao longo dos séculos que possibilita que a gente viva na sociedade atual, que a gente viva nos nossos dias de hoje. E o conhecimento, ele surge na medida em que o homem vai interagindo com o meio ambiente, vai interagindo com a natureza, vai modificando esse ambiente e essa natureza. Não existe apenas um tipo de conhecimento, são vários os tipos de conhecimento. Eu vou apresentar 3 na aula de hoje para vocês. E esses conhecimentos eu vou apresentá-los isolados, mas de certa forma, eles podem conversar entre si ou não, podem ficar cada um no seu cantinho. E é importante também que sempre vocês lembrem, isso que eu já falei, mas vou retomar, que a gente não tem acesso ao conhecimento todo de uma vez. A gente vai tendo acesso ao conhecimento aos poucos. Até porque, dependendo da complexidade do tema, do assunto, a gente não tem nenhum aparato para poder entender. Pensem que vocês vão fazer uma equação de segundo grau, vamos pensar assim. Para a gente poder conseguir entender essa equação de segundo grau, conseguir resolver, a gente precisa de ter uma série de saberes e de conhecimentos sobre. Quando que vocês começaram a aprender a como resolver uma equação de segundo grau? Alguém sabe me responder? Tem ideia? Vou mudar a pergunta. Quando que vocês começaram a ver metodologia científica na vida de vocês? Quando que vocês começaram a ter o aparato para essa disciplina? Hein, gente? Alguém aí dá um chute, fala alguma coisa? Nossa, todo mundo falando junto de uma vez, fica até difícil, né? Deixa eu organizar o pensamento de vocês, então. Vocês começaram, a disciplina de metodologia científica é muita leitura. Vocês começaram a se preparar para essa disciplina lá nos primeiros anos de escola de vocês, quando a tia ensinava o alfabeto, ensinava
as famílias, aí vocês iam juntando os pedacinhos, somando frases, texto. Para vocês resolverem uma equação de segundo grau, vocês começaram a ser preparados para isso lá nessa escolarização de vocês também, quando vocês aprenderam o que é um número, quais são os números, aí vocês aprenderam as contas de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão. Então, a gente não tem, na maioria das vezes, acesso ao conhecimento todo de uma vez. A gente precisa de ter uma fundamentação, precisa de saber algumas partes para entender um conhecimento complexo, por exemplo. Então, quando a gente fala de conhecimento, são basicamente quatro. Na aula de hoje a gente vamos ver três. E esses conhecimentos são o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico. O conhecimento científico, ele vai ficar para a aula que vem. Hoje a gente vai falar do empírico, do religioso e do filosófico. O conhecimento empírico, gente, esse nome empírico, às vezes, pode falar, nossa, que coisa difícil, mas não, empírico quer dizer que é algo que vem da experiência. O conhecimento empírico também pode ser chamado de senso comum, e ele surge das nossas experiências, das nossas vivências, quando a gente produz informação e conhecimento a partir da nossa vivência com a realidade. Esse conhecimento ele se prende a algo que é muito imediato, com aquilo que a gente está lidando naquele momento, e a gente não precisa de ter domínio do saber científico, da ciência, para que esse conhecimento exista. Vou dar um exemplo para vocês. Estou eu em casa, resolvo que eu vou fazer um bolo. Tiro lá da geladeira do armário os ingredientes e me lembro que eu não posso esquecer de botar fermento no bolo. Aprendi isso quando eu estava aprendendo a cozinhar, sempre que eu vejo as receitas no YouTube para reproduzir, o pessoal fala, põe fermento. E eu sei que se eu não botar fermento no bolo, meu bolo não cresce, fica um chinelo, fica uma meleca, não fica bom. Esse exemplo é um senso comum. Eu sei que eu preciso de botar o fermento no bolo, mas eu não sei a explicação científica para eu precisar de fazer isso. Eu não sei falar com vocês, eu sei que é um fenômeno da biologia que faz o bolo crescer, interage, não sei, mas eu não sei explicar o que é que faz o bolo crescer cientificamente. Mas eu sei que eu preciso de botar o fermento no bolo. Eu não preciso do domínio da parte da ciência, do papel do fermento no bolo, mas eu, na minha observação, no meu dia a dia de Masterchef, eu sei que eu preciso de botar fermento no bolo. Esse conhecimento empírico também, ele está muito ligado a alguns valores do sujeito, a familiaridade, ele é um conhecimento emotivo, é um conhecimento que está ligado a crenças, a superstições, a mitos. Achei que minha internet tinha caído. Há mitos. Então, por exemplo, um exemplo de senso comum. Tem gente, e eu estou no meio dessa gente, que não puder passar debaixo da escada, não passa, porque existe a crença de que se eu passar debaixo da escada, me dá azar. Isso é uma superstição, uma coisa que o pessoal mais antigo fala. Não existe, eu pelo menos não conheço, se vocês conhecerem, vocês me corrijam, algum trabalho científico que comprove, que tem estudado isso, que comprove que as pessoas que passaram debaixo da escada tiveram mais azar. Eu desconheço. Outro exemplo, se você varrer o pé da pessoa, a pessoa não casa. Se o espelho quebrar, são 7 anos de azar. Ah, não pode misturar manga com leite faz mal, mata. Assim, eu desconheço trabalhos também, em alguma pesquisa que tenha feito a relação entre quebrar o espelho e azar, e quantidade de vezes que varreu o pé e a pessoa não casou. E o mesmo caso é a manga. Por muito tempo teve-se essa ideia de que você não podia misturar manga com leite. Ah, se você comeu manga, você não pode, você passar mal, você não pode tomar bicarbonato. Tinha um monte de tabus em cima do consumo da manga. Hoje a gente sabe que não. A gente tanto faz vitamina de leite com manga, o geladinho de manga, o sorvete de manga. Então, o senso comum são superstições, são achismos, são coisas que às vezes a gente acredita, mas não tem uma comprovação científica.
Vocês conseguiram lembrar de algum exemplo de senso comum, de superstição que vocês queiram dividir aqui? Hein, gente? Alguma ideia? Alguma superstição? Ninguém conhece nenhuma? Não é possível. Tem que levar vocês para passar a temporada lá na casa da minha avó. Vai ensinar vocês rapidinho todos os sensos comuns. Tem aquele também de deixar o chinelo virado para baixo. Deixar o chinelo virado, porque se o chinelo ficar virado, a mãe morre. É assim que você conhece, Maria Vitória? Eu conheço assim, não pode deixar o chinelo virado. E eu já sabia que fosse assim, já sabia minha sogra várias vezes, né? Vou dar uns outros exemplos para vocês, exemplos da cabeça da minha avó. Minha avó vai fazer 91 anos, gente. Aí ela fica assim, às vezes. Tem uma coleção de santos na casa dela. Para limpar os santos é uma novela. Ela não deixa de jeito nenhum que lave os santos para tirar poeira e tal. Tem que vir passando paninho, porque segundo ela, se lava o santo, vai dar um dilúvio muito grande, vai chover muito forte, então não pode. Não existe comprovação nenhuma para isso e ela acredita nisso, não deixa que ninguém lá faça isso. São alguns, tantos e tantos e tantos exemplos com os quais a gente se depara ao longo da vida. Então, gente, o senso comum é um tipo de conhecimento que é muito regido pela nossa experiência, pelos nossos sentidos, e ele é baseado, muitas vezes, em opiniões que não têm muita fundamentação científica. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento religioso ou conhecimento teológico. A religião, gente, ela surge na humanidade como uma primeira forma de responder às inquietações humanas, às dúvidas, às perguntas, explicar a questão da existência. O conhecimento religioso é um tipo de conhecimento que ele é baseado em doutrinas, ou seja, cada religião tem o seu aspecto. A gente tem a doutrina católica, doutrina espírita, doutrina judaica, dentre outras. E cada religião tem a sua proposição, tem os seus elementos, tem a sua tradição. O conhecimento religioso, ele é revelado pelo sobrenatural. O que é isso? Eu vou falar aqui agora, gente, do meu lugar de pessoa que foi criada dentro da religião católica. Eu não me sinto apta a falar de outras religiões, porque eu não tenho conhecimento de causa sobre, e eu tenho medo de falar abobrinha, tá? Então, eu vou falar do meu lugar de católica. Por exemplo, os católicos acreditam em Deus. Deus, Jesus tem uma representação, uma imagem que simboliza e tal, mas Deus não tem uma representação. Deus é uma força. A gente sabe, o católico acredita que ele existe, mas é algo sobrenatural, não é algo que tem uma imagem materializada, por exemplo. As coisas que vêm da religião são infalíveis e indiscutíveis e são um conhecimento sistemático. Por exemplo, a Bíblia Sagrada é um exemplo de sistematização do conhecimento religioso. Se você pega a Bíblia católica, começa explicando como surgiu a vida, como surgiu o homem lá na Gênesis, para depois ir andando, chegar no nascimento de Jesus, vai se mostrando o surgimento, explicando tudo passo a passo. É um conhecimento que tem uma lógica. Muitas vezes esse conhecimento religioso ele não pode ser verificado pela ciência e a gente se reconhece em uma determinada religião pelo que a gente acredita, pela nossa fé. A religião também ela serve muitas vezes para explicar fatos da realidade que a gente não consegue compreender facilmente pelos sentidos. E a religião, esse conhecimento religioso, em alguns países do mundo, pode ser um elemento utilizado para controle e coerção. Exemplo, a gente vê nos países árabes que alguns deles, as mulheres só podem sair se elas estiverem usando véu ou se estiverem usando burca. Isso, de certa forma, é uma forma de controle sobre a exposição da mulher perante o público. É um exemplo. O conhecimento religioso ele não é homogêneo, porque acaba que cada religião tem a sua peculiaridade. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Allah, tem aqueles que acreditam em orixá. Cada um acredita
tem a crença em um elemento diferente. E a fé, muitas vezes você não comprova, você acredita. Está ligado a esse conhecimento religioso, a espiritualidade, são questões que só a fé explica. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, passando reportagens na televisão de casos médicos que a pessoa estava muito ruim, de repente melhora, e a medicina não consegue explicar, só a fé explica. E os elementos da fé, o sagrado, eles por si só já se dão a fundamentação. Não precisam de fundamentação de outros saberes para que eles existam. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. A filosofia, ela surge na Grécia como uma forma de alguns homens não estarem satisfeitos com as explicações que lhes eram dadas sobre a origem do mundo, sobre a vida. Eles começam a buscar outras formas que fizessem entender e compreender isso. A filosofia é uma atividade intelectual que reflete sobre a realidade. Ela é considerada a ciência mãe de várias outras ciências, por exemplo, da filosofia sai matemática, sai biologia, sai medicina, sai psicologia. E a filosofia ela tenta entender fatos que às vezes não são facilmente apreendidos pelos sentidos. A filosofia, ela trabalha com valores, parte de uma hipótese, se constrói argumentos para essa hipótese, e o conhecimento filosófico ele não vem da experiência. Por exemplo, ele não vem, por exemplo, de teste em laboratório, coisas do tipo. Ele emerge da experiência, desculpa, gente, ele não vem da experimentação, por exemplo, ele não vem de testes de laboratório, mas ele vem da construção da experiência, da reflexão de um sujeito. Então, a filosofia, ela quer responder grandes indagações do espírito humano. Por exemplo, quem sou eu? Como o mundo surgiu? Por que a vida é assim? São alguns exemplos de indagações filosóficas, tá? É um conhecimento que não pode ser, que é racional, porque a construção da argumentação filosófica, ela tem todo um sentido, tem uma coerência, e o pensamento filosófico, ele não é um pensamento que quer comprovar, mas ele te convida a pensar, a refletir sobre um determinado assunto. O conhecimento filosófico é um conhecimento de reflexão, de questionamento, que auxilia no entendimento do homem, da busca do homem. E uma das grandes contribuições da filosofia é a construção de um pensamento crítico. Eu trouxe para vocês aqui, essa é uma afirmação filosófica, uma frase muito famosa do Sócrates, não sei se alguém que conhece, que ele fala que eu só sei que nada sei. O Sócrates, ele propõe isso como uma forma de explicar que o primeiro passo do homem para se atingir a sabedoria é ele assumir que ele não sabe tudo, que ele não dá conta de tudo, que a gente, enquanto ser humano, por mais que a gente se enverede em entender uma determinada área, a gente não tem como dar conta de saber tudo de uma determinada área, de um determinado assunto. Então, para o Sócrates, o primeiro passo para o homem ser sábio é reconhecer isso. Por isso que ele usa a afirmativa que só sei que nada sei. Para finalizar, fazer um pacotão aqui e fechar, na aula de hoje, trabalhei com vocês 3 tipos de conhecimento: o senso comum, conhecimento religioso, e o conhecimento filosófico. O conhecimento empírico, ou o senso comum, é aquele conhecimento que parte da nossa experiência do dia a dia, são superstições, são crenças, é um conhecimento que a gente faz uso dele sem necessariamente saber dominar o conhecimento científico, as leis, as teorias que fazem com que expliquem aquilo. O conhecimento religioso é o conhecimento da religião, que se explica pela fé. Ele tem variações, ele não é único, porque cada religião tem uma crença diferente. E o último conhecimento é o conhecimento filosófico, que é a filosofia, que a sua grande contribuição é convidar o homem a refletir, a pensar criticamente e a questionar. Vocês têm, gente, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo que foi exposto hoje? Não.
Agora eu quero esclarecer um negócio para vocês que deu confusão no SIGA ontem. Deixa eu abrir o SIGA aqui. Tá o SIGA aqui. Deixa eu visualizar como aluno. Espera aí que caiu o SIGA. Deixa eu logar de novo. Algumas pessoas que me procuraram ontem para ver a questão de que estava aparecendo uma atividade avaliativa no SIGA. Quando vocês entrarem no SIGA de vocês, aqui ó, tem uma aba que chama Plano de Ensino. Esse plano de ensino é o primeiro item que eu tenho que preencher no SIGA para que eu consiga postar o conteúdo semanalmente para vocês. Então, quando eu estou fazendo o plano de ensino, o SIGA me pede obrigatoriamente que eu deixe programadas 7 avaliações. Só que na disciplina agora, eu não estou trabalhando como no modelo presencial, que presencialmente a gente tem um momento que a gente faz a prova, atividade avaliativa. Aqui a gente está fazendo uma atividade avaliativa por semana para poder somar os 10 pontos do trimestre. Então, para que eu pudesse lançar conteúdo, para poder corrigir, lançar nota, eu programei o que o sistema pede, que são 7 avaliações, e essas avaliações estão em datas aleatórias, sendo que a primeira foi ontem, dia 24/5. Então, quando aparecer isso aqui, primeira avaliação, segunda avaliação para vocês, e não tem ideia de como isso aparece, porque o meu CV é diferente, desconsiderem. Se vocês estiverem na dúvida, abre o plano de ensino e confere essas datas aqui. Nessas datas aqui não tem atividade avaliativa. Eu simplesmente joguei para eu poder lançar conteúdo, senão eu não conseguiria. O SIGA não me permite, tá? As atividades, quando vocês estiverem em dúvida, é só entrar no SIGA e sempre vai estar na semana. Por exemplo, essa aqui foi a nossa primeira semana de aula, que tem fórum. Essa semana agora, que eu estou liberando o questionário sobre o que a gente discutiu na aula, vai até o dia 4. Então, sempre entra dentro do SIG e dá uma olhadinha, o que vocês conseguem acompanhar direitinho, qual atividade avaliativa que está valendo. Consegui esclarecer agora para vocês essa questão das benditas avaliações que apareceram para vocês ontem? Deu para pegar, entender? Sim. Deus. Tá. Aí, eu vou passar com vocês agora o plano de ensino da disciplina. Eu apresentei na primeira aula, mas vou passar rapidinho e vou explicar um negócio para vocês. No plano de ensino, vocês podem ver que tem dias que tem 2 aulas e tem dias que tem uma, e semanas que tem uma aula. Você deve estar achando, a professora está doida. Não, gente, a professora não está doida. Nesse ponto, não. Acontece que para a gente poder fechar a carga horária da disciplina e os dias letivos que são exigidos por lei, existem sábados letivos. Todo mês tem um sábado letivo da minha disciplina. Todo mês tem isso. Então, quando vocês virem que tem 2 aulas na semana, é porque tem sábado letivo. Sábado letivo, Thais, nós vamos ter aula no sábado? Não, nós não teremos aula no sábado. O que vai acontecer é que nas semanas que tem sábado letivo, eu posso dar uma atividade um pouquinho maior. Exemplo, se eu ia propor um questionário de 4 perguntas, eu vou propor um questionário de 5 perguntas, entendeu? O que vocês têm que ficar atentos é o quê? Uma das formas de eu computar a presença de vocês é na entrega da atividade da semana. Você entregou a atividade da semana, belezinha, tá com presença. Vocês não viram computar presença para vocês ainda, porque não fechou a primeira atividade. Ela fecha no dia 28. Assim que fechar, eu corrijo, vou lançar a nota lá no SIGA e já lanço a presença para quem entregou a atividade. Quem não entregou a atividade é falta. Tem semana do dia 14/6 é semana de sábado letivo. Então, se você deixar de entregar atividade nessa semana, você não vai ter uma falta, mas 2 faltas. Então, peguem os planos de atividades remotas,
Deem uma olhadinha agora de quando que vai ter 2 aulas, que é sábado letivo, vocês ficarem atentos que a não entrega da atividade são 2 aulas, tá? Na primeira semana foi a semana integrativa e todo mundo tem presença, vocês não precisam se preocupar. Então, vendo aqui essa questão, porque cada trimestre aqui no IFE, gente, vale 10 pontos e vocês têm que tirar a nota maior ou igual a 6. Se vocês tirarem nota menor do que 6, vocês têm que fazer a atividade de recuperação. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês como é que tá aqui. Então, na primeira semana de aula, a gente teve semana integrativa. A segunda semana foi semana passada, que teve aquele fórum do Quem Sou Eu e o vídeo explicando a disciplina. A terceira semana, que é essa que a gente está tendo agora, está tendo um encontro síncrono. Tem uma atividade lá que é um questionário valendo 1 ponto. Na semana que vem, a gente vai falar sobre conhecimento científico. Eu vou deixar postada uma videoaula para vocês. Eu tenho uma atividade valendo 1,5 ponto. Depois, na semana do dia 7 de junho, a gente vai falar sobre o método científico. Vamos ter encontro síncrono, uma tarefa valendo 1 ponto. 14 de junho, vamos falar sobre a divulgação do conhecimento científico. Nós vamos ter videoaula, entrega de tarefa valendo 1 ponto. Lembrando que nessa semana são 2 aulas. Depois, 21 de junho, a gente vai discutir plágio. A semana de 28/6 é feriado aqui em Muriaé, acho que é dia de São Paulo, se eu não me engano. Então, nessa semana, eu não vou postar atividade, não vai ter conteúdo novo. Vocês vão estar de folga da disciplina de métodos e técnicas, tá? 5 de julho, a gente vai falar sobre mecanismos de busca. Encontro síncrono, vai ter atividade valendo 1,5 ponto. Nas semanas 10 e 11, a gente tem uma atividade valendo 2 pontos, mas é uma atividade única para essas 2 semanas, onde a gente discute a estrutura e os tipos de trabalhos acadêmicos. E entre 26/7 e 29/7, quem não conseguiu a média de 6 pontos, faz a atividade de recuperação do trimestre, tá? Aí você faz a atividade de recuperação, você pode fechar a atividade de recuperação, mas a nota máxima que você vem são os 6 pontos, tá? Então, nessa última semana aqui, quem conseguiu nota no trimestre vai estar, entre aspas, de folga, não vai ter atividade da disciplina. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta sobre? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Não. Vocês já devem ter visto lá no SIGA, que tem um grupo de WhatsApp da disciplina de métodos e técnicas. Eu não sei se todo mundo já entrou no grupo. Se vocês não entraram no grupo, vou pedir, por favor, que entrem. Por quê? Porque é uma forma mais rápida de vocês se comunicarem comigo e eu comunicar com vocês. Eu tento responder o mais rápido possível. Por enquanto, eu acho que não aconteceu com vocês ainda. Mas algumas vezes coincide do SIGA dar uma mensagem escrita assim, comportamento inesperado. Vocês já tiveram experiência com comportamento inesperado? O SIGA, ele costuma dar umas travadas de vez em quando. E às vezes pode ser que ele trave nas vésperas de vocês entregarem alguma atividade. Então é bom a gente estar em contato direto. Às vezes isso acontece, eu não vou abrir e-mail, o WhatsApp eu já vejo, a gente prorroga o prazo da disciplina, ver o que pode fazer. Se isso acontecer com vocês, do SIGA começar a dar comportamento inesperado, já vou dar 2 dicas. Tenho 2 navegadores instalados. Eu tenho o Chrome e tenho o Edge. Às vezes, quando o SIGA não está funcionando num, ele funciona no outro. E outra coisa que o pessoal sempre orienta a gente é quando começar a travar para limpar o cache do computador que costuma funcionar, tá? Então, quem não entrou no grupo ainda, por favor, entre, que é a forma mais rápida de eu comunicar com vocês, até mesmo porque às vezes, por enquanto, nunca aconteceu, mas de forma remota pode ser que um dia que a gente tenha encontro de síncrono, fique sem internet, fique sem luz, ou com vocês aconteçam isso, a gente consegue se comunicar mais rápido. Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas, colocações? Ok. Então tá bom, já tem atividade da semana lá no SIGA. Acabando a aula aqui, eu vou postar a gravação dessa aula para que vocês querem assistir de novo, para tirar alguma dúvida. E qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Vocês já tem meu número de telefone, só me chamar, tá?
Obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom ter a sala de aula cheia. E qualquer coisa é só chamar. Beijo para vocês e boa semana.